Polícia Civil de Olímpia está investigando um suposto caso de erro médico, um caso bem delicado que a gente está acompanhando de perto, envolvendo uma adolescente de 15 anos. A paciente permanece internada na Santa Casa, mas segundo a família dela, perdeu o bebê após funcionários do hospital terem administrado um medicamento contraindicado aí para gestantes. O Conselho Tutelar também está acompanhando o caso de perto e a gente foi até lá para conferir. Nós estamos aqui em frente à Santa Casa de Olímpia, onde a Giovana, de 15 anos, está internada. Ela que estava grávida, né? Estava fraca, não estava se alimentando direito, né? E por isso teve que ser internada aqui. A Jéssica, irmã dela, vai explicar um pouquinho pra gente. Desde que ela deu entrada aqui, só piorou. Isso, exatamente. Na segunda-feira ela passou mal, porque ela foi num atendimento no postinho e para passar com um psicólogo, né? Porque ela tem um problema de depressão. E aí lá ela passou mal. A médica que estava lá pediu encaminhamento para a Santa Casa, né? Foi para o UPA, uma carta, depois mandou internar ela, porque ela estava muito fraca por causa da alimentação. Chegando aqui, eles deram um medicamento para ela, no outro dia, na terça também, ela foi ficando um pouco mais fraca. Na quarta, ela reclamou, se queixou que a visão dela estava muito turva, ela não tinha mais visão e não levantou mais da cama. E na quinta, a mesma coisa, foi consequente, ela foi piorando. Na quinta-feira, minha mãe foi questionar as enfermeiras, né, o que estava dando para ela e tal. Eles falaram que estava usando um tipo de medicamento nela, de antidepressivo, à noite. E como ela já fazia uso de antidepressivo, outros antidepressivos, minha mãe estava dando, porque eles não tinham comunicado minha mãe que estava dando antidepressivo para ela. Aí minha mãe pediu para suspender o uso desse medicamento, minha mãe também suspendeu o que ela estava dando. E a todo momento minha mãe pedindo uma transferência, porque minha irmã estava de cama, acamada, ela entrou aqui só precisando de hidratação e alimentação e ela ficou em estado vegetativo praticamente. E eles falando que não era necessário, que o bebê estava bem, que ela estava bem, os exames tudo bem, que a única coisa que depois, no sábado, que eles falaram, que foi mandar ela para uma semi-UTI, é que ela estava com problemas psiquiátricos, que aparentemente o bebê estava bem e ela bem. Então eles iriam acionar uma tal de CROSS para pedir encaminhamento para ela para fora. Ok, aí, apesar deles falarem isso, agora o bebê morreu, né? Isso, exatamente. Ontem de manhã o bebê veio a óbito. Mas eles informaram a gente que não pode fazer a cesárea na situação que a Giovana está e mandaram para a UTI porque ela precisa se fortalecer para poder fazer a cirurgia e retirar o bebê. Porém, ela está em estado vegetativo. O que chama a atenção é que eles falam desse medicamento antidepressivo, só para a gente entender o ponto mais grave dessa história, mas não há nenhum registro disso no prontuário. Não. Até ontem de manhã eles mostraram isso para minha mãe, uma enfermeira. Acredito que seja a enfermeira-chefe, porque foi a que estava com a gente para fazer reunião. Mostrou para minha mãe que fez o uso desse medicamento 2 dias, terça e quarta à noite. E para o meu cunhado eles também mostrou. Porém, depois que o bebê veio a óbito e ela foi transferida para a UTI, misteriosamente eles falam que não consta esse medicamento no prontuário dela e que nem tem aqui. Isso que é o estranho. Medicamento que não poderia ser utilizado por uma gestante. Isso, exatamente. A gente fez a pesquisa e ela não poderia estar tomando esse medicamento. Agora, por conta disso, a família procurou a Polícia Civil aqui de Olímpia, já registrou um boletim de ocorrência e, por se tratar de uma adolescente, o Conselho Tutelar também está no caso. A Lucimara é conselheira, está aqui com a gente. Bom, Lucimara, vocês estão desde o começo no caso, como é que está a situação? Desde o início a gente está acompanhando essa menina, essa adolescente, e realmente é um descaso da Santa Casa, porque semana passada a mãe mandou um áudio para a gente, estava desesperada, que no quarto ela pediu para suspender o medicamento Neosime, e a enfermeira ainda falou para a mãe que era frescura, né? E eu fiquei muito indignada com isso, porque quem quer ficar aqui, né? E eu falo que é um descaso com a população. Pelo Conselho Tutelar, né? Quais as medidas estão sendo de fato tomadas, além de estar aqui acompanhando a família? A gente está acompanhando, a gente veio para falar com o gestor da Santa Casa, ele não nos atendeu, nada em nada. Tipo assim, não dá nem atenção para a família, sabe? Um descaso total. Aí a gente orientou a fazer um boletim de ocorrência também, né? E estamos junto com a família aí. Exatamente. Bom, nós também tentamos contato com a direção do hospital, com o provedor. Inclusive recebemos uma nota aqui, ele se justificou
com base na Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, dizendo que não poderia passar detalhes, mas termina a nota dizendo o seguinte, que todas as condutas e os procedimentos recomendados e cabíveis ao caso estão sendo tomados, né? A gente pediu uma entrevista, mas eles não quiseram falar, preferiram apenas se pronunciar por meio de nota. A gente deixa esse espaço aberto e, claro, vai acompanhar esse caso até o fim. Com imagens de Benedito Santos, de Olímpia, Kleber Luiz. Obrigada, Kleber, pelas informações. A gente está acompanhando realmente de perto. Temos aqui uma posição, a Secretaria de Saúde de Rio Preto. Ah, perdão, não temos. Eu achei que a gente tinha, inclusive, uma posição sobre a Secretaria de Saúde lá de Olímpia também. Então, ainda não temos uma posição sobre esse caso, mas a gente vai continuar acompanhando, até porque é uma situação tão delicada, né? A gente está vendo um posicionamento ali da família falando a respeito que não consta esse medicamento na ficha da vítima. A gente tem o Conselho Tutelar que entrou no caso também, porque se trata aí, gente, de uma jovem de 15 anos apenas, que, como a gente ouviu aqui, estaria em estado vegetativo. Então, é um caso seríssimo que tem que ser investigado. Estamos aqui aguardando, inclusive, o Kleber colocou muito bem, a gente tentou um contato com a Santa Casa de Olímpia, mas a gente continua aqui aguardando um posicionamento de vocês. Se vocês quiserem enviar uma nota aqui pra gente, por favor, estamos aguardando, porque a família merece respeito, merece um posicionamento. A gente está falando aí de uma vida, a gente está falando de uma jovem de 15 anos, grávida. Então, por favor, uma resposta sobre isso, porque se houve ou não esse suposto erro, os responsáveis têm que pagar por isso e têm que ser punidos, né? Até para que não coloquem em risco a vida de outros pacientes também. Então, a gente continua aqui aguardando um posicionamento de vocês.